Olá, que bom ter você por aqui. Sou professora Simone Silva, professora de matemática aqui, quinta fase EJA Ensino Fundamental, e vamos ver o que tem planejado para estarmos estudando. A nossa aula de número 52 tem como objeto de conhecimento equação do segundo grau, mas com detalhamento em resolução de equação do segundo grau incompleta, da forma ax² mais bx igual a zero. Então, vamos estar aí, estudando um pouco mais sobre equação do segundo grau, como você viu no detalhamento. E o meu conselho é, ative aí o seu modo atenção total, pegue o seu material para fazer as devidas anotações e vem comigo para a nossa aula. Pois bem, queridos, inicialmente aqui vamos ver quando uma equação é denominada do segundo grau ou equação quadrática, quais são as suas características? De olho na tela. Observe aí que equação do segundo grau ou equação quadrática, não é? É a forma como é conhecida. É uma equação polinomial de segundo grau e geralmente é escrita na forma padrão. Ax² mais bx mais c igual a zero. Só retomando aqui, é uma equação polinomial de segundo grau. Quem é que determina aí o grau, não é? Dessa equação polinomial? Vai ser ali o expoente maior, que aqui no caso nós verificamos que é o 2. Devido aqui, ó, a nossa variável está elevada a 2, ela é classificada como uma equação do segundo grau, ou você também vai encontrar aí pela literatura matemática como equação quadrática. E como vimos, ela tem a forma ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são constantes conhecidas, não é? Aí você vai ver ao longo da aula e você também verificando livros aí quando você for estudar, praticar exercício, você vai ver que a, b e c são números. Podem vir aí a surgir números reais e vai surgir, sim, número real aí, com a diferente de zero, e x vai ser a variável desconhecida ali, onde nós vamos estar trabalhando para descobrir o valor dela. Mas eu quero me atentar bem aqui, com a diferente de zero. Por que se amarrou aí que o a tem que ser especificamente diferente de zero? Pelo seguinte motivo, se nós temos a equação ax² mais bx mais c igual a zero, e vamos supor que o a vai ser igual a zero, contradizendo aqui, teremos zero igual a x multiplicado por x² mais bx mais c igual a zero. Sabemos que toda multiplicação por zero é quanto? Zero. Então, automaticamente, aí a variável ao quadrado, que é uma característica da equação do segundo grau ou equação quadrática, deixa de existir. E vamos ficar com a equação do primeiro grau, bx mais c igual a zero. Então, você já sabe que é vital, é fundamental que o a, nesse caso, seja o quê? Diferente de zero. Relembramos, então, aí, quando uma equação é do segundo grau ou também equação quadrática, e chegamos aqui, ó, ali no nosso, detalhamento de estudo ali do nosso objeto de estudo aí de conhecimento, que diz: uma equação do segundo grau é dita incompleta. Então, por aqui você já sabe que vai estar faltando ali um dos coeficientes. Então, uma equação do segundo grau é dita incompleta, com c igual a zero. O nosso termo independente ali na equação do segundo grau vai ser igual a zero, quando pode ser escrita na forma ax² mais bx igual a zero. Por que que o c é chamado de termo independente numa equação do segundo grau? Porque nós temos esse formato aqui da equação do segundo grau, não é? A forma geral. Ax² mais bx mais c igual a zero. Você reparou aí que o c
é o único que não está acompanhado da variável x? Pois é, por esse motivo ele é chamado de termo independente. Quando o C não existe ali, quando o C tem o valor igual a zero, nós caímos justamente aqui, ó, na equação que nós vamos estar estudando a partir de agora, que é uma equação incompleta com o C igual a zero. Como resolvê-la? Para resolvê-la, será usado quem? A fatoração. Então, aqui nós vamos ter aí um passo, né? Vamos ter aí, explorar mais um pouquinho a respeito desta equação incompleta, ok? Então, se nós temos a equação incompleta, ax ao quadrado mais bx igual a zero, onde nós já vimos que o C é igual a zero, e nós vimos que para resolvê-la nós vamos usar ali a fatoração, existem aí passos que nós devemos saber, ok? E que nós vamos ver juntos agora. O primeiro passo, qual é? Se ele diz que vai ser usado fatoração para resolver, nós vamos estar trabalhando aqui com quem? Com um fator comum, que é um caso de fatoração. Então, primeiramente, para começar a resolver equação do segundo grau incompleta nesse formato, nós vamos ali começar pelo primeiro passo, que é o fator comum. Qual é a dica que eu dou a você? Se observando a equação, você tem aí a dificuldade de ver quem é o fator comum ali de cara, vá ali, não é? Muita calma, não é? Ali tendo bastante atenção, destrinchando, escrevendo toda essa equação, pegando potência e transformando ali em multiplicação. Então, como ficaria? Ax ao quadrado, você pode escrever como A vezes x. Tranquilo? Pegamos ali o expoente 2 e transformamos aqui em uma multiplicação. Mais b vezes x igual a zero. Pronto. Você ali já transformou a potenciação em uma multiplicação ali de fatores iguais. Agora você consegue visualizar com bastante calma quem é o seu fator comum. Quem é que aparece repetido aí nos dois termos? Quem é? É o x. O x está presente aqui e o x está presente lá. Tranquilo? Então, se eu localizei ali o fator comum, agora nós vamos ali, com muita calma, pegar esta equação e vamos escrever ali na forma fatorada. O que é pegar a equação e escrever na forma fatorada? Você vai escrever esta equação na forma de uma multiplicação. Então, quem era ax ao quadrado mais bx igual a zero vai se tornar o fator comum, que é x, multiplicado por quem? Por quem resta depois que você o tira de lá. O fator comum não é x, então retire ele daqui. Quem sobrou no primeiro termo? Ax. Mais, repetindo aqui o sinal, quando você retirou o fator comum daqui, quem sobrou? B. Isto igual a zero. Agora nós vamos fazer análise desta multiplicação bem aqui. Nós temos que entender justamente essa análise para que a gente possa vir desenvolvendo aí exemplos e para que não fique confuso para você. Tudo bem? Então, se eu tenho uma multiplicação e o resultado dela é zero, só é possível o quê? Que um desses fatores envolvidos seja igual a zero. Ou seja, ou x é igual a zero, que é o primeiro fator aqui dessa multiplicação, ou ax mais b é igual a zero. Porque se eu tenho uma multiplicação e o resultado dela é zero, um dos dois aí vai ter que ser zero. Mas aqui inicialmente, eu não tenho como dizer que vai ser logo x igual a zero. Assim como eu não vou afirmar logo que o parêntese vai ser igual a zero. Então, nós vamos trabalhar aqui com duas opções.
ou o x é igual a zero, ou aí o que nós achamos aí no parêntese vai ser igual a zero, o outro fator. Tudo bem. Agora vamos analisar. A primeira opção aqui, que o x é igual a zero, ele não te dá chance para fazer mais nada. Ele já declarou, ele já deixou amarrada ali a igualdade, que o x vai ser igual a zero. É a primeira opção, a primeira situação, a primeira hipótese, não é? Então, esta multiplicação aqui vai dar zero. Se o x for igual a zero, que ele já amarrou, ou se o outro fator, que é ax mais b, for igual a zero. Só que aqui, se você observar, nós estamos diante de uma equação, não é? Uma equação aqui do primeiro grau, e que nós vamos ter que descobrir aqui nela o valor do x. Como é que eu resolvo uma equação aqui do primeiro grau, professora? Deixa quem está ali com a variável de um lado, e quem não tem a variável vai mudar aí de lado da igualdade. Só que mudou o lado da igualdade, a máxima muda o sinal dele também. Lembre, você quer achar o valor do x. Se você quer achar o valor do x, ele vai ter que ficar sozinho. O coeficiente que está com ele vai passar para o outro lado, operação inversa que ele tem aí. O a, aqui ele está o quê? Multiplicando. Então, ele vai passar para o outro lado, dividindo lá o b. Então, aqui, para que essa multiplicação dê zero, só há duas hipóteses. Ou o x é igual a zero, ou o x é igual a menos a sobre b, e fica logo aqui a dica para você. Quando que você vai cair sim, aqui dentro, em equação desse tipo, qual é o detalhe? O valor do x você vai jogar logo direto aqui, ó, menos a sobre b. É uma dica, tudo bem? Já que nós analisamos aí a equação incompleta, né, com o c igual a zero na sua forma geral, vamos ver como é que fica a equação incompleta quando nós tivermos valores ali para o a e para o b, tudo bem? De olho na tela, acompanhe aí o exemplo 1. Resolva a equação 3x² menos 15x igual a zero. Então, antes de nós passarmos aí para as etapas da resolução, vamos identificar quem é o a e quem é o b. Lembre que a gente está trabalhando com a equação ax² mais bx igual a zero. Então, aí com certeza você já sabe quem é o a. Comparando, quem vai ser o a é 3. Tranquilo? Quem é o b? Qual vai ser o valor do b? Menos 15. Pode ser negativo, professora? Sim. Pode ser sim. Lembra que eu falei que a, b são ali coeficientes que pertencem ao conjunto dos números reais? Então, não tem problema o b aí aparecer negativo. Então, voltando agora à resolução, quais são as etapas, não é, que a formam? Primeiro, fatorar o fator comum. E atrás do fator comum, tudo bem? Com muita calma, pegue a equação que é 3x² menos 15x igual a zero. E ali, inicialmente, se você já tiver habilidade, perceba qual é o fator comum. Quem é que está se repetindo tanto no primeiro termo quanto no segundo? Professora, eu só consigo enxergar ali o x, mas tem alguém além do x, tudo bem? Aqui aparece o quê? Ó? Observe que ambos os termos têm 3x como fator comum. Vamos investigar como é que ele aparece. Você concorda comigo que dentro do 15 o 3 mora? Concorda comigo? Por quê? Quem é o 15? O 15 nada mais é do que 5 vezes 3. Aí eu vou repetir aqui o x. Ok? Então, ajeitando aqui, o 15 é 5 vezes 3 multiplicado pelo x igual a zero. Aqui é 15x igual a zero. Lá na frente, quem é que nós temos? 3x², que nada mais é do que 3 vezes x. Pronto, fazendo ali o passo a passo para você não ter dificuldade. Quem você percebe que se repete? Quem vai se repetir aqui, ó, é o 3x.
Por isso que o fator comum é 3x. Tranquilo. Achei o fator comum, vou pegar a minha equação inicial, que é esta bem aqui, tudo bem? E vou fazer o quê? Vou escrever agora na forma fatorada, na forma de uma multiplicação. Então, não esquece, quem vem à frente do parêntese é sempre o fator comum. Quem é ele? 3x. Quem vem dentro do parêntese? Quem resta ali na equação quando você tira o fator comum? Então, observa aqui, se você tira o 3x, quem é que sobra lá? Só o x. Então, vai ficar x. Menos 5, menos, e o 5. Por quê? Observando esse outro lado, quando você retirou ali o fator comum, que é 3x, quem restou? O 5. Então, para dentro do parêntese, quem é que vem? Quem sobra na equação, quando eu retiro dela o fator comum. Então, voltando, não é? Pegamos a equação e fatoramos ali, vamos escrevê-la na forma de um produto, de uma multiplicação, usando o fator comum, que é esta forma bem aqui. Vamos lá no segundo passo. Aplicar a propriedade do produto nulo. O que é isso, professora? O que nós analisamos ainda agora, lá na equação, naquela forma ali mais geral dela, na equação incompleta. Quando um produto é igual a zero, pelo menos um dos fatores envolvidos vai ser o quê? Zero. Qual é a forma fatorada que nós temos? Lá no passo 1, 3x, que multiplica x menos 5. E lá nós vimos que essa multiplicação tem que dar zero. Então, ali aplicando a ideia de produto nulo, propriedade do produto nulo, 3x é igual a zero, ou x menos 5 vai ser igual a zero. É agora que nós vamos ver quais são aí os valores, né, de acordo com essa hipótese aqui, que vão tornar, os valores que vão tornar essa igualdade verdadeira. Então, pegando aqui a primeira hipótese, para 3x igual a zero, temos que achar o valor de quem? Do x, porque nós queremos resolver essa equação incompleta. O que significa resolver a equação? Determinar o valor do x. Então, analisando a hipótese, se 3x é igual a zero, o valor do x só pode ser zero. Como se chegou a esse valor? Você vem aqui na igualdade, 3x igual a zero, e no primeiro momento você vai fazer o que ele está orientando aqui, ó. Dividir ambos os lados por 3. Então, vou dividir por 3 aqui e vou dividir por 3 aqui. 3 dividido para 3, 1. 1x. Não é? Ali o zero, eu vou dividir para 3 pessoas, quanto cada um vai receber? Zero. Então, o x é igual a zero. Professora, mas eu tenho sempre que fazer assim? Não há um jeito mais rápido de eu resolver essa primeira hipótese aí? Assim. E é justamente aquela que você acabou de pensar quando nós começamos a fazer. Se eu tenho 3x igual a zero, se eu tenho essa igualdade e quero achar o valor do x, o número que está ali com o x vai passar para o outro lado, operação inversa. O 3, ele está sendo o quê? Multiplicado. Então, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, o x vai ser igual a zero, viu? Aí, quando você estiver resolvendo o exercício, você vai ver qual é o que mais você domina. O que melhor você dominar, aí a técnica de achar o valor do x, é o que você pode adotar aí para estar resolvendo. Agora, vamos lá na segunda hipótese. Qual é a segunda hipótese? A segunda hipótese é o seguinte, não é? Que x menos 5 é igual a zero. Então, nós temos que resolver. De acordo aí com a orientação que nós estamos vendo, o que é que ele diz? Adicione mais 5 aos dois lados para chegar no valor de x igual a 5. Então, bora fazer detalhadamente o que ele está falando. Eu tenho x menos 5 igual a zero. Ele está pedindo para adicionar 5 aos dois lados. Então, você vem aqui mais 5, vem aqui mais 5. Por que eu estou adicionando ali 5 aos dois lados? Porque você está numa igualdade.
O que eu faço para um membro, eu vou ter que fazer para o outro, para não ter briga ali, entendeu? Que nem em casa, quando o que a mãe faz para um, tem que fazer para o outro para a paz reinar. Então, o que é que acontece? Quando eu adiciono 5 nos dois membros, eu percebo que bem aqui eu fico com termos opostos ali, termos simétricos, que o resultado vai ser quanto? 0. Então, aqui resta o x e 0 mais 5, 5. Aí chegamos aí no resultado que x é igual a 5. Professora, eu só posso usar esse método aqui no segundo fator ali para conseguir achar, eu sempre vou ter ali que somar o termo oposto a quem está aparecendo para achar? Não, não necessariamente. Lembre do que eu mostrei para você logo que nós iniciamos a aula. Se eu tenho x menos 5 igual a 0, o que é que eu sei? Aqui na frente vai ter 1. Ele é o A e ele é o B. O x eu posso achar por menos B sobre A. Lembrou? Pois é. Por isso que eu fiz questão de demonstrar para você como chegar nessa fórmula aqui, nessa igualdade, na verdade, para usar. Então, o valor de x vai ficar igual a menos, quem é o B? Menos 5. Dividido por A. Quem é o A? 1. Ah, mas está estranho. Apareceu o sinal de menos aqui 2 vezes. Não esqueça que o B é negativo. Por isso, o adequado é usar parêntese. Sinais iguais na multiplicação, resultado é positivo. Então, vamos ficar com 5 dividido para 1, que o resultado vai ser 5. Está aí. O segundo modo que você pode achar o valor do x aqui no segundo fator. Tudo bem? Agora, há um outro. Qual é o outro e o que a maioria sabe? Se eu tenho x menos 5 igual a 0 e quero achar o valor do x, todo mundo que está aí perto do x, que não tem, não é? Ele do ladinho ali, o que é que vai fazer? Vai passar para o outro lado da igualdade com o valor trocado. Se é menos 5, vai passar aqui mais 5 e você chega no mesmo resultado. Pronto. Apresentei aí para você 3 modos, 3 formas diferentes de resolver esta segunda hipótese. Qual é a melhor? Você que vai escolher. Com qual você tem mais intimidade, mais familiaridade. Aqui você tiver aí mais facilidade de trabalhar, mais molejo, adote para você estar resolvendo. Então, nós podemos dizer, depois disso, não é? Que a equação incompleta 3x² menos 15x igual a 0 tem 2 soluções. Quais são? Ou é o 0 ou é o 5. De onde veio o 0 e o 5? Veio justamente lá da resolução que nós fizemos, das hipóteses. Lembra que o x era igual a 0 ou então o x menos 5 era igual a 0. Tranquilo? Para ficar mais fácil para você, então, vamos aqui praticar nessa segunda equação incompleta. Antes de iniciar, identifique logo quem é o A e quem é o B. Não esqueça, não tem o C. Você olha aqui, você não vê, você não visualiza aquele termo independente, aquele que não tem o X do lado. Então, o A vai ser o 2 e o B vai ser quem? O menos 6. Tranquilo? Vamos então agora ver aí, iniciar os passos, não é, de resolução. Primeiro, fatorar o fator comum. Então, vamos lá tentar perceber aqui. Quem é que mora neste termo e neste ao mesmo tempo? O x. Tranquilo. O x mora lá sim. Só que além do x tem um número que também mora. Você concorda comigo que o 2, ele mora lá dentro do 6 também? Por quê? Quem é o 6? O 6 nada mais é do que 3, certo? Multiplicado por 2. Aí vou colocar logo o x aqui. Indo agora lá no primeiro termo, 2x², bora escrever aqui tudo detalhado para ficar fácil para você ver. Pronto.
Já identificou quem é que se repete? Com certeza sim. Quem se repete aqui? O 2x. Então, ele vai ser o nosso fator comum. Então, já que eu tenho o x lá, 2x. Multiplicado por quem? Quem é que vem dentro do parêntese? Quem resta lá quando eu tiro o fator comum? E se você perceber, ó, se você tiver aí a visão de Lince, aquela visão mais apurada, você já percebeu que é o x menos 3. Pronto. Agora, nessa forma fatorada, nós vamos aplicar quem? A propriedade do produto nulo. Se esta multiplicação aqui deu 0, só restam aqui, não é? Duas opções. Quais são? Ou 2x é igual a 0, ou x menos 3 é igual a 0. Já que já trabalhamos aqui a propriedade do produto nulo, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos resolver para x. A primeira, 2x igual a 0. Para achar o valor do x, o 2 que está multiplicando pelo x vai passar para o outro lado ali, dividindo. 0 dividido para 2, cada um vai receber 0. Pronto. Achamos aí o primeiro valor para 0. Vamos trabalhar agora aí no segundo fator, na segunda igualdade. X menos 3 igual a 0. Sem segredo, e para ficar fácil de você entender, nós temos aqui uma equação que a gente vai dizer que é do primeiro grau. Como resolver? Quem tem variável fica, e quem não tem variável vai passar para o outro lado com o sinal trocado, porque mudou de membro, muda o sinal. Então, o nosso x aqui, quem é? 3. Tranquilo? Então, nós podemos dizer aqui o quê? Que as duas soluções, não é? Dessa equação incompleta, os dois valores que x pode assumir são x igual a 0 e x igual a 3. O que isso significa? Se você pegar aqui x igual a 0 e substituir aqui na equação incompleta, o resultado vai ser 0. Se você pegar aqui, ó, x igual a 3, tudo bem? Substituir aqui na equação, realizar todos os cálculos, o resultado também vai ser 0. Então, como você percebeu aí, é preciso ter muita cautela. Você tem que praticar muito aí a questão da fatoração por fator comum, porque é fundamental. É ele que puxa ali o início da resolução quando nós estamos diante de uma equação do segundo grau incompleta com o C igual a 0. Mas aprofundando um pouco mais o estudo, observe aí a sua tela. Mais um exemplo aí de equação incompleta ali com C igual a 0 para você. Então, nós vamos ter x ao quadrado mais 2x igual a 0. Primeiro, quem é o fator comum? Quem é que aparece nos dois? Exatamente isso, o x. Esse x ao quadrado aqui, comece a enxergar como x vezes x. Aí você já percebe que o x se repete aqui nos dois. Aqui no primeiro termo, quando eu tiro o fator comum, quem resta? Só um x. Mas, aqui no segundo termo, quando eu tiro o fator comum, que é o x, quem resta? O 2. Então, pronto. Já escrevi aí na forma fatorada, usando o fator comum. Quem nós vamos agora? Nós vamos lá no produto nulo. Para esta multiplicação da 0, ou o x é 0, não é? Ou x mais 2 é igual a 0. Nessa primeira hipótese aqui, nessa primeira igualdade, não há o que questionar. Ele já amarrou, ele já deixou ali para a gente. X é igual a 0 e ponto. Em quem nós vamos agora trabalhar? Nós vamos trabalhar aqui no segundo. Ok? X mais 2 igual a 0. Como se determina o valor do x? Quem tem a variável fica, quem não tem a variável vai para o outro lado com o sinal trocado. Então, aqui, o nosso x é menos 2. Qual a solução dessa equação incompleta? X igual a 0 e x igual a menos 2.
Com certeza você já sentiu aí, não é? A necessidade de estar estudando mais, de estar praticando mais, porque resolver uma equação do segundo grau completa, você tem ali à sua disposição modos, mas quando passa ali para a equação do segundo grau incompleta com C igual a zero, você precisa retomar ali o estudo de fator comum, fatoração, vir analisando ali a multiplicação quando o resultado é zero, não é? Lembrando sempre, multiplicação, resultado zero, um dos dois ali envolvidos, né, fatores envolvidos naquela multiplicação é zero. Então fica a dica, não é todo o tempo que você tiver exercício. Isso vai fazer diferença aí no seu rendimento. Então, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo encontro.